Pois é, essa plataforma ela é meio complexa. De vez em quando funciona bem, funciona. Show, acho que agora foi, Folino. Primeiramente, gostaria de agradecer aí seu tempo. Só para apresentar para o pessoal que ainda não te conhece, você é o Head de Planejamento Patrimonial do Private da XP. Em resumo, digamos assim, você ajuda as grandes famílias que têm alto patrimônio a estruturarem seus investimentos, seu patrimônio, que às vezes não é só rentabilidade, não é só apenas número, mas também tem a parte de estresse, de burocracia, quando ocorre uma sucessão, algo do tipo. Então, você já tocou muitos projetos aí para grandes famílias, e então você meio que sabe os caminhos das pedras aqui, então é uma honra poder ter essa live aqui com você. É mais ou menos isso? Acertei, errei, mais ou menos isso? Como que é? Na realidade, a ideia aqui dessa área de planejamento patrimonial aqui dentro do Private, da XP, é justamente a gente poder ajudar as famílias, as pessoas a achar os caminhos aí com alternativas para a gente poder estruturar esse patrimônio da maneira mais eficiente possível, pensando em sucessão, em planejamento tributário, em proteção patrimonial, sempre olhando o patrimônio no longo prazo, né? Como é que você faz para preservar e perpetuar esse patrimônio ao longo do tempo. Então essa é a ideia, poder a gente trabalhar junto com as famílias aqui para encontrar esses caminhos e poder atingir esses objetivos de perpetuação do patrimônio. Perfeito. E eu já tive até umas reuniões com o Renato, ele é uma pessoa super objetiva, super prática. Para mim, toda vez que tem uma oportunidade, eu acho que é super bacana conversar com ele, que ele tem um vasto conhecimento sobre o tema. E hoje a gente vai falar um pouco da reforma tributária e seus possíveis impactos, né? Então, eu gostaria só de iniciar perguntando quais são essas possíveis reformas que podem acontecer e o que isso pode acarretar no patrimônio, nos investimentos dos brasileiros. Pois é, eu acho que é assim, reforma tributária é um termo bastante amplo, né? Eu acho que até porque a gente tem uma característica diferente aí, o Brasil, como país, a nossa malha tributária para não dizer outra coisa, uma grande bagunça, né? Então a gente é muito difícil de você destravar esse nó que a gente conseguiu dar nessa história que a gente tem em relação a esse tema, né? Então, é muito urgente que a gente enderece essa discussão, para a gente poder justamente tentar, através de uma reforma tributária, destravar um monte de coisa que existe no Brasil e aí poder fazer com que essa roda da economia gire de uma maneira mais saudável, né? E aí você pode gerar mais riqueza para o país, para a sociedade. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Claro que a reforma tributária é muito ampla, tem muita coisa para ser discutida nesse ponto. Agora, eu acho que a ideia aqui é focar um pouco naquelas questões e situações que a gente imagina que possa vir a mudar e que influencie diretamente o dia a dia da gestão de patrimônio, né? Eu acho que essa é a ideia. A ideia aqui não é falar muito em impostos como ICMS, IPI, ISS, que sem dúvida nenhuma é muito importante para o Brasil, mas se a gente for olhar aqui o nosso público, né, eu acho que é mais importante hoje a gente tentar falar um pouco sobre tributação de lucros e dividendos, falar um pouco sobre tributação de grandes fortunas, aumento de TCMD, tributação de fundo fechado, desse universo de investimentos isentos que a gente tem no mercado financeiro, tributação de investimentos feitos através de empresas offshore. Eu acho que tudo isso são temas que estão ligados diretamente à gestão de patrimônio das famílias e que provavelmente devem mudar aí no curto, médio prazo. Então, é esse tipo de assunto que a gente tem prestado um pouco mais de atenção e de que maneira que isso tem avançado nessas discussões, ou não avançado, porque na prática é isso que tem acontecido, está todo mundo esperando um pouco ainda para ver o que o governo vai dizer em relação a esses assuntos, porque por enquanto ainda não veio nada. Então é isso, a expectativa é de que maneira que o governo vai endereçar esses assuntos e de que maneira que tudo isso pode influenciar diretamente na gestão do dia a dia do patrimônio das famílias, né? Tributação no Brasil a gente sabe que é uma coisa extremamente importante. Eu gosto de dizer que não é o único fator de tomada de decisão, mas sem dúvida nenhuma é um dos principais. Então a gente tem que ficar muito atento para saber como essas mudanças virão, de que maneira que elas virão, quando virão e de que maneira que elas vão afetar a gestão do patrimônio das famílias. Então é isso que a gente tem prestado atenção e olhado para ver o que pode vir aí pela frente, entendeu? Perfeito, legal, Folino. Acho que deu uma bela introdução. E aí que eu até acho que gostaria de entrar um pouco mais no detalhe, né, que você passou, o aumento do TCMD, fundo exclusivo. Não sei se já tem uma sequência, mas o que é importante? Fala o que pode acontecer, né, se passar por lei, e se acontecer, o que é bacana o brasileiro já ter pensado antes para... Tem algumas, digamos assim, ferramentas, alguns caminhos que o brasileiro já pode se preparar? Daí não sei se já quer começar por algum tema específico, já tem uma linha de raciocínio, ou...
acho que talvez o que esteja mais quente aí, como é justamente a questão da tributação da distribuição de lucros e dividendos, né? Talvez de todos os assuntos que eu falei aqui, esse seja o assunto mais quente, vamos dizer assim. Isso porque o ministro Paulo Guedes fala nesse assunto o tempo todo, né? Ele diz que isso faz sentido dentro de uma reestruturação tributária das empresas, né? Porque, como eu gosto de dizer também, eu entendo que a tributação de dividendos ela é uma consequência de uma política um pouco mais eficiente de tributação do lucro das empresas, né? Porque a ideia do ministro é justamente você diminuir a tributação das empresas. A gente tem uma tributação das empresas hoje no Brasil de imposto de renda, né? Tributação sobre a renda das empresas. Se você somar o imposto de renda mais a contribuição social sobre o lucro líquido, isso chega a 34%. O ministro já falou que ele gostaria muito que as empresas brasileiras tivessem uma tributação da renda na casa de 20%, que é basicamente o que as principais economias do mundo cobram de suas empresas. Então, ele gostaria muito de se adequar a esse padrão. Então, teria que baixar aí em torno de 14 pontos percentuais nessa conta. E aí, você passaria essa conta para o acionista, ou seja, você jogaria isso para a tributação da distribuição de lucros e dividendos. Então, você desoneraria a empresa para que ela pudesse estar mais leve para gerar emprego, investir mais e ajudar a roda da economia a girar e crescer a economia de maneira mais sustentável, mas você tributaria o acionista. Isso já é uma prática feita nos principais países do mundo. Poucos países do mundo hoje não tributam dividendos. Então, eu acho que é um consenso aí, talvez, entre executivo e legislativo, de que isso faz sentido. Agora, todo mundo tem uma expectativa de entender o que o governo pensa em relação a isso. Ele também não falou, ele mandou lá a primeira fatia que falava da criação da CBS, que é a unificação de PIS e COFINS, e parou por aí. Já faz 50 dias que ele mandou esse projeto. E ele disse que ele gostaria de mandar todo o resto da reforma em 30 dias. Isso não aconteceu. Eu acho que a chiadeira com a CBS foi bastante grande. Talvez eles estejam olhando isso de uma maneira um pouco mais cautelosa, mas isso precisa ser mandado. Eu acho que outra coisa também ruim que aconteceu, em tese, foi tirar o regime de urgência da reforma tributária, né? Ou significa que assim, que ela vai tramitar de uma maneira normal. Por quê? Porque como ela não foi mandada, ela ia começar a travar muita pauta do Congresso e eles não queriam que isso acontecesse, então foi retirado essa questão do regime de urgência. Então a gente precisa entender qual vai ser essa dinâmica de discussão. Mas eu imagino que a primeira coisa que vai ser discutida nesse contexto é justamente a tributação da distribuição de lucros e dividendos. E nesse sentido, o que a gente tem falado para os clientes, o que a gente tem conversado, eu acho que de uma maneira geral, a gente sempre tem falado isso, independente de tributar lucros e a distribuição de lucros e dividendos, que se você tem uma empresa, normalmente uma empresa patrimonial, uma empresa familiar, que tem um regime de tributação no lucro presumido, já não é muito eficiente você ter a poupança da família dentro da empresa, né? Eu não estou falando do dinheiro operacional, do caixa da operacional da empresa, porque isso é custo da empresa, faz parte do negócio dela. Mas eu estou falando daquela poupança. É muito comum as famílias acumularem poupança dentro da própria empresa, porque já está ali mesmo, é ela que gera a riqueza, então você vai acumulando. Só que investir esse dinheiro no mercado financeiro. Então, assim, é melhor você distribuir isso para a pessoa física, e a pessoa física, que é o acionista da empresa, distribuir como lucro, né, que hoje é isento, você investe no mercado financeiro e essa tributação cai para 15%. Então, é menos da metade da tributação da mesma renda. Então, já faz sentido você fazer essa distribuição independente. Me vendo aí, Fernando? Caiu um pouco, mas acho que é bom botar uns 10 segundos. Agora eu estou só escutando, não estou vendo. Tem um blackout. Estou vendo você, mas eu não estou me vendo aqui, então eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que o mais importante é o seu conteúdo. Vamos ver se falta a câmera, mas o áudio está escutando. Qualquer coisa, você é o tio rico lá, que fica tudo preto. O que é importante é o conteúdo. Então, assim, a gente entender um pouco o que vai vir aí dessa discussão da tributação de lucros e dividendos, entendeu? Ou o que o governo está pensando em relação a isso, como é que isso pode ser discutido daqui para frente. Tá. Importante, mas em resumo não muda muito, né? Porque hoje, como você falou, se as empresas possuem lucros, a ideia é não fazer o investimento financeiro por dentro das empresas, e sim repassar para os sócios, pessoa física, investir por eles, certo? Então, digamos que não tem muito o que fazer. O que o indicado que é hoje vai continuar mesmo com a tributação dos dividendos. Talvez acelere um pouco essa discussão, né? Vamos então distribuir, porque já que vai tributar, não vou esperar para ver o que vai acontecer e já vou tirar, entendeu? Eu acho que isso pode ser. Mas é isso que a gente tem olhado, é isso que eventualmente pode ser feito de uma maneira mais estratégica, você entendeu? Perfeito.
Legal. E daí, aproveitando um gancho, será que a gente pode falar agora dos fundos exclusivos, Claro. fundos, digamos assim, que acho que é um bom tema, né? Porque só para dar uma introdução, para quem tem acima de 10 milhões de reais, montar um fundo exclusivo fechado, que não tem o come cotas, é uma ótima maneira não só de rentabilidade, né? De que os custos acabam compensando o benefício de pagar menos imposto, mas também na parte de sucessão. E, opa, agora saiu de vez. Vamos ver se eu falei não entra. Tilts operacionais. Boa. Agora tá me vendo também, não? Agora sim. Voltou. Agora voltou tudo. É bom que o pessoal vê o backstage. Ao vivo é assim, né? É isso aí, é isso aí. Então, era o gancho só para falar dos fundos exclusivos, né? Que tem uma possível lei que vai começar a tributar teu come cost nos fundos exclusivos. Daí eu queria meio que você passasse os pontos, o que isso impacta e como que funciona essa tributação que estão querendo cobrar. Legal, Kobuchi. Assim, eu até acho, assim, algumas semanas atrás, eu até tinha a sensação de que, essa discussão em relação à tributação de fundo fechado, a tributação do mercado financeiro, né, de uma maneira mais ampla, eu continuo achando, tá, que ele talvez seja o próximo assunto depois da tributação de lucros e dividendos. Tá? Eu imaginava que até pudesse ser passado ainda esse ano esses dois assuntos. Não sei se vai dar tempo, em função de tudo que está acontecendo, dessa questão de o governo ter empurrado com a barriga essa discussão, mandou agora a reforma administrativa, então, assim, tem muita coisa acontecendo no Congresso, eu não sei como é que a reforma tributária vai avançar. Eu ainda tenho expectativa de que alguma coisa possa ser aprovada ainda esse ano, tá? Mas eu acho, pelo andar da carruagem, que talvez muita coisa acabe ficando para o ano que vem. Mas essa questão da tributação do fundo fechado é uma coisa que talvez esteja mais fresca na nossa cabeça, porque a gente já discutiu esse assunto pelo menos 2 vezes nos últimos 3 anos, né? Através de 2 medidas provisórias, uma no final de 2017, que foi a medida provisória 806, que tratava especificamente desse tema, basicamente era assim, a mudança da tributação do fundo fechado era criar o come-cotas para o fundo fechado, como você tem dos fundos abertos. Basicamente é isso, tá? Não tinha nada, não tinha nada muito igual. Era tributar o fundo fechado do mesmo jeito que é tributado o aberto. O aberto, ele é tributado todo maio e novembro pelo come-cotas, o fechado não. O fechado você só paga imposto quando você fizer algum tipo de amortização, né, ou de resgate, que no caso o nome técnico do fundo do resgate no fundo fechado é a amortização de cotas. Então, enquanto você não fizer isso, você não tributa hoje. Então, lá, aquela medida provisória de 2017 tentou exatamente criar o come cotas para o fundo fechado, tá? Essa medida provisória acabou não passando. A gente sabe que medida provisória ela vale a partir da publicação, mas ela tem 4 meses para virar lei. Se ela não virar lei em 4 meses, ela perde a validade, ela caduca. E aí tudo que aconteceu nesses 4 meses não vale para nada. Então, foi o que aconteceu. Ela acabou perdendo a validade no começo de 18, porque ela não foi para frente essa discussão, e continuou mantendo esse benefício fiscal do fundo fechado. No final do ano passado, a gente teve uma outra medida provisória, a 898, que tratava do 13º para o Bolsa Família. Não sei se vocês lembram, mas em 2019 o governo deu esse benefício adicional, dando o 13º para o Bolsa Família para o ano de 2019. Isso foi feito através de uma medida provisória, tá? Quando isso chegou no Senado para discussão, os senadores falaram o seguinte: a gente podia tentar tornar isso permanente. Não queremos só para o ano de 2019, a gente quer tornar esse benefício permanente. E aí isso foi analisado. E aí o relator do projeto, que foi o senador Randolfo Rodrigues, ele instituiu que o dinheiro, da onde viria o dinheiro para o pagamento desse benefício, seria exatamente da tributação dos fundos fechados. Qual era a regra? Exatamente a mesma regra, criar o come cotas para você tributar o fundo fechado também em maio e novembro. Essa discussão avançou um pouco mais, porque o relatório do Randolph foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e estava pronto já para ir a plenário para discussão quando veio a pandemia. E aí tudo parou, tudo mudou, e ela perdeu a validade no dia 24 de março e também caducou, e, portanto, esse assunto não foi para frente. Então, esse assunto, a gente continua tendo o benefício do diferimento fiscal através do fundo fechado. Mas eu acho que isso sim é que venha logo depois da discussão da tributação de lucros e dividendos. Né? Não acho que seja só isso, tá, Kobuchi? Eu acho que junto com essa questão da instituição da tributação do fundo fechado, talvez venha aí discussão se faz sentido continuar tendo investimentos isentos no mercado financeiro, né, as LCIs, as LCAs, os CRIs, os CRAs, debênture incentivada, fundo imobiliário, até eventualmente aquela isenção de R$20 mil que a gente tem para investir em bolsa de valores. Então tem tudo isso que pode estar nessa pauta de discussão também. E além de outra coisa que eu acho que pode vir a reboque dessa discussão, é justamente a discussão sobre a tributação de investimentos no exterior através de empresas offshore.
né? Porque a gente sabe também que há um investimento no exterior através de empresas offshore, ela tem o mesmo benefício fiscal do fundo fechado, ou seja, eu só pago imposto quando eu tirar dinheiro da estrutura da empresa offshore. Enquanto o dinheiro ficar dentro da estrutura da empresa offshore, ele fica sendo reinvestido o tempo todo sem o pagamento do imposto. Então, assim, não faz muito sentido eu terminar com acabar com esse diferimento, com esse benefício do diferimento fiscal aqui no Brasil e deixar essa porta aberta lá fora, porque todo mundo vai mandar dinheiro para fora para poder investir. Então, não faz muito sentido. Então, eu acho que a hora que essa discussão do fundo fechado vier para a mesa, vai trazer para a mesa também a discussão sobre a possibilidade de diferir impostos usando as estruturas offshore. Para minha surpresa, esse assunto das empresas offshore, eu não vi nenhuma pauta específica sobre isso, tá? Não tem nenhum projeto de lei, não tem ninguém falando disso. Mas eu acho que isso não vai passar desapercebido a hora que a gente for discutir a questão do fundo fechado, entendeu? Esse da offshore é um ponto relevante, né? Que existem duas maneiras de investir lá fora, né? Tem gente que abre na pessoa física lá e tem gente que, quando tem um certo patrimônio, abre uma empresa, uma offshore, investe nos paraísos fiscais e de lá tem. E qual que é a grande vantagem? Tem essa parte do imposto, né, de só pagar quando trazer de volta o dinheiro para o Brasil, diferente da pessoa física abrindo conta. E eu acho que uma das principais vantagens também é a sucessão, né? O brasileiro, dependendo do valor na pessoa física, acontece alguma coisa com ele, ele pode pagar até 40% do imposto de sucessão, coisa que na offshore, lá no tipo, se acontecer alguma coisa, como é uma empresa e a empresa não morre, né, que vai morrer o sócio e vai substituir, não tem esse imposto lá fora, vai ter só o imposto aqui, certo? Essas são... Essa questão do imposto de 40% dos Estados Unidos, ela depende um pouco de que tipo de ativo que você tem na sua conta, tá? Mas é verdade, alguns ativos, por exemplo, se você tiver na sua carteira de investimento lá uma ação de uma empresa americana, e essa ação da empresa americana está sujeita aos 40% de imposto dos Estados Unidos, tá? Se você tiver um fundo mútuo americano, um US Mutual Fund, também está sujeito aos 40% de imposto, tá? Mas não são todos os ativos, mas de qualquer maneira você precisa tomar um pouco de cuidado, porque limita também você investir você não pode ter qualquer tipo de investimento na conta da pessoa. Por isso, geralmente, as pessoas de alto patrimônio têm uma conta, uma empresa offshore, tem um certo custo, né? Porque você não pode também ir com, sei lá, com $1.000, $5.000, porque tem um custo anual de se manter lá fora, mas dependendo do volume, pode fazer total sentido e até é mais indicado, né? Investimentos acima de $1 milhão já faz sentido você ter uma empresa offshore. Tá? Perfeito. Legal. Eu acho que só voltando um pouquinho na questão do fundo fechado, porque isso é uma coisa que você para não deixar passar, o que se pode fazer, então, considerando esse ambiente, né? O que eu tenho falado, assim, Kobuti, que na prática, primeiro que eu não gosto de brincar de adivinho, tá? Eu não vou fazer isso porque eu acho que isso vai acontecer. Tá, ok, mas você não sabe quando vem, você não sabe como vem, e você não sabe quanto vai custar. O fundo fechado, o fundo exclusivo fechado, ele tem outros benefícios que não só a questão fiscal. Sem dúvida nenhuma, a questão fiscal é importante, mas tem outras coisas para ser analisadas. Então, vamos imaginar que uma família hoje está analisando a possibilidade de ter um fundo exclusivo, porque pode ser uma estrutura muito mais estratégica, porque eu vou pensar em sucessão, eu já quero lá na frente começar a doar cotas dos fundos para os meus filhos, eu quero, de repente, já passar isso, porque pode ser que, eventualmente, o ITCMD aumente, eu quero garantir um ITCMD menor, eu não quero ter o processo de inventário lá na frente. Então, não deixe de fazer o fundo exclusivo, porque existe a possibilidade de que ele venha a ser tributado no futuro. Porque tem coisa que a gente está esperando acontecer no Brasil há 20 anos e nunca aconteceu. Se você ficar sentado esperando que vai acontecer, você pode perder oportunidades. Então, o que eu tenho falado é isso. Claro que a gente precisa analisar o ambiente, entender as possibilidades que tem, mas não deixe de fazer aquilo, principalmente se é uma decisão estratégica, em função de uma tributação. Porque se vier a tributação no fundo fechado, tudo vai ser tributado, provavelmente. Você não vai ter muito para escapar. E aí, você vai acabar usando o fundo exclusivo fechado para sucessão. Ele vai ser tributado como qualquer outro investimento, mas aí a sucessão, você continua tendo os benefícios dele, entendeu? Então, é isso que eu falo. Não dá, ou, por exemplo, eu tenho um fundo fechado hoje, eu vou acabar com o fundo fechado porque ele vai ser tributado. Não faz sentido. Por que eu vou antecipar a tributação? Se eu já estou com esse benefício fiscal hoje. Se isso for aprovado esse ano ou ano que vem, só vai passar a valer daqui 1 ano, 6 meses, eu continuo me aproveitando desse benefício. A hora que eu tiver que pagar o imposto, eu pago. Por que eu vou acabar com ele agora? Não faz sentido, você entendeu? Então, eu acho que tem que ter muita calma na tomada de decisão. Tem muita coisa que não dá para fazer. E não adianta a gente sair querendo fazer para tentar se antecipar o que pode vir a acontecer. Então a gente tem que ter muita cautela nessas decisões que a gente pode tomar. E esse é um ponto, né? Que nem sempre é só o número, né? E ainda pensar que vai acontecer no futuro, mas como você falou, parte de sucessão. Hoje em São Paulo aqui, tem uma ideia de 4%, talvez aumente para 8%, talvez aumente para 20%, que é a média dos países aqui da nossa região. Então, às vezes, esse impacto é tão grande, né? Que acaba até compensando. O único ponto que, daí eu não sei se tem de cabeça, é que
se começar, né, a tributação, os come-cotas nos fundos fechados, que hoje tem aquele número mágico dos 10 milhões de reais, né, que para se montar um fundo exclusivo fechado tem todo um custo de pagar administrador, é como se fosse um fundo só do cara, só que daí tem para administrador, auditoria, tudo mais, e para fechar as contas, digamos assim, que para valer a pena financeiramente seria os 10 milhões. Com o come-cotas, talvez aumente esse valor dos 10 milhões, né, ou não. Eu acho que hoje até nem 10 milhões mais paga a conta. A gente tinha 10 milhões da cabeça quando a Selic era 10, 15% ao ano. Com Selic 2, se você tiver um fundo muito conservador, não paga a conta. Não paga. Tá? Então, eu acho que a gente precisa subir um pouco essa régua hoje. Eu já tenho falado para os clientes que é entre 15 e 20 hoje esse número. Tá? Claro que um fundo muito arrojado, talvez esse número seja menor. Mas para um fundo entre conservador e moderado, 10 milhões já não paga a conta. Já não paga a conta. Perfeito. Não, bacana. Super legal esse ponto. E uma coisa até que você falou de, no fundo exclusivo fechado, eu consigo fazer a doação em vida, né? A doação com usufruto, etc. E até que gostaria de você comentar um pouco mais sobre isso e já conectar com o tema do aumento do ITCMD em São Paulo e talvez em outros estados, etc. Legal. Eu acho que assim, uma das principais vantagens que você tem do fundo fechado é justamente essa questão da doação das cotas, né? Você pode, na realidade, a doação das cotas ela é acessória, mas o que a legislação diz é o seguinte: você pode transferir a propriedade das cotas de um fundo fechado, coisa que você não consegue fazer de um fundo aberto. O fundo aberto, que é aquele fundo da gestora que você compra das plataformas, tudo, que você é mais um cotista dentro de milhares de cotistas, você não consegue transferir cotas, você só pode resgatar cotas, tá? É uma coisa que você consegue sair de um fundo desse vendendo suas cotas, ou seja, resgatando. O fundo fechado você já consegue transferir a propriedade, inclusive por doação, porque doação é uma transferência de propriedade. Então a gente acaba usando o fundo exclusivo fechado como uma estrutura de consolidação do patrimônio financeiro, né? Porque como o dinheiro não é bom tributariamente para você dentro de uma holding, por exemplo, porque você paga muito imposto, o ideal, como eu falei aqui, 34% de imposto, o ideal é que o dinheiro, a liquidez, vá para estruturas do mercado financeiro. O fundo fechado acaba funcionando mais ou menos como uma holding financeira, vamos dizer assim, tá bom? Porque ele tem o mesmo benefício da acumulação, da organização, do benefício fiscal de só pagar imposto quando você resgatar. E ele permite que você faça doação. E doação da cota de fundo é como qualquer doação. Você pode clausular com incomunicabilidade, impenhorabilidade, usufruto, reversão. Então você pode justamente pensar no seu planejamento sucessório usando o fundo fechado para doar isso para os seus filhos. Mas como qualquer doação no Brasil, incide ITCMD. Tá? Então, o ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação que a gente tem no Brasil, incide também sobre a doação de cotas de fundo fechado. Tá? Em São Paulo, hoje, como o Kobuti falou bem aqui, é 4%. Né? Esse imposto ele é um imposto estadual, é um imposto que foi criado na nossa Constituição, em 88, foi regulamentado ali no final da década de 90, e portanto, a nossa Constituição determina que a competência para administração e cobrança desse imposto do Brasil é do Estado, não é nem da União e nem do município, é do Estado, é um imposto estadual, como é o ICMS, por exemplo. O ITCMD também é estadual, de competência estadual. Então, dentro do que essa lei federal que regulamentou esse imposto lá no final da década de 90 estipulou, o Estado ele tem soberania para poder, dentro dos parâmetros que estão nessa lei, para poder dizer como é que vai ser a cobrança dentro do seu Estado. Uma das coisas que ele pode definir é a alíquota. Né? Essa lei federal, ela define que a alíquota máxima desse imposto do Brasil não pode ser maior do que 8%. Então, até 8%, cada estado pode ter o seu. Não tem estado nenhum que é zero, mas poderia ter 0, poderia ter 2, 3, 4, 5, 7, 8, como tem. Um monte de estados com alíquotas diferentes. A alíquota é diferente para doação, para herança, então tem tudo isso. Em São Paulo, especificamente, o que a gente tem visto aqui, São Paulo tem uma sistemática de cobrança muito simples. É 4% de imposto sobre qualquer valor. Você só tem uma isenção na casa de 69 mil reais, mais ou menos. A partir daí, não importa se é herança, se é doação, é 4%. Então é simples, relativamente simples, tá? O que está acontecendo hoje aqui, dentro dessa pandemia, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu 2 projetos de lei que tratam justamente da mudança dessa sistemática da cobrança do ITCMD. Um projeto de lei foi mandado lá no meio de abril, se não me engano, 17 de abril, por 2 deputados do PT, que justamente muda bastante essa sistemática. Na prática, cria-se uma tabela progressiva, que vai de 3% a 8%, tá? Então, para valores superiores a 2,5 milhões de reais, a alíquota já seria 8% aqui em São Paulo, tá? Ele separa o que é herança e doação, as alíquotas são as mesmas, mas muda um pouco os valores ali de cada nível de tributação, mas ele institui uma coisa muito importante, que é a possibilidade de você tributar
ou a incidência do ITCMD sobre os recursos que estão em previdência privada. Tá? Isso é uma novidade, porque São Paulo não tem isso hoje. A gente não tributa a previdência aqui no estado de São Paulo. Um outro projeto de lei, que foi do mês passado, o projeto 529 de 2020, aí sim, de iniciativa do Executivo Estadual, que foi o governador do estado que mandou para a Assembleia Legislativa, um projeto bastante amplo que trata de um monte de coisa. Na verdade, é um projeto de reorganização do Estado. Ele acaba com algumas autarquias, secretarias, sei lá, com despesas, com fundos, né? E, entre outras coisas, ali tem alguns artigos que tratam de TCMD. Mas, neste projeto do governo estadual, não tem aumento de alíquota, ele permanece nos 4%. O que ele faz é mudar a base de cálculo. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que no caso, por exemplo, de se o bem que está sendo transmitido por herança ou doação for participação em empresa de capital fechado, que hoje é aceito o valor do patrimônio líquido dessa empresa, ele diz o seguinte, continua sendo patrimônio líquido, mas é o patrimônio líquido ajustado. O que ele quer dizer com isso? Eu vou ter que fazer uma reavaliação de todos os ativos e passivos da empresa. Ou seja, eu estou trazendo esse patrimônio mais perto do valor de mercado. Então, estou subindo a base de cálculo. Imóveis, por exemplo, que hoje é aceito o valor venal, o valor do IPTU, ele diz que não é só o valor do IPTU, mas também o valor do ITBI, que vai ter que ser usado como referência, que já é um valor mais próximo do valor de mercado. Tá? Então, o que ele fez é tentar subir a base de cálculo, aumentar a arrecadação não pelo aumento de alíquota, mas sim pelo aumento da base de cálculo. Agora, sim, isso está no projeto da Cobut, está ali na Assembleia Legislativa, sendo discutido, tramitando, negociado, emenda, aquela coisa toda. De uma maneira geral, eu tenho um pouco de reticências em relação a você discutir aumento de TCMD neste momento, por um motivo. Um dos fatos geradores do ITCMD é o falecimento, né? É a sucessão. Você discutir aumento de TCMD no momento que morre muita gente no Brasil por causa da pandemia, do ponto de vista político, eu acho que é um tiro no pé, né? Vamos aumentar a arrecadação, porque como está morrendo mais gente no Brasil, a gente vai arrecadar mais. Não faz sentido. Não dá para você defender desta maneira. Então, eu acho que assim, tá lá os projetos. Eu acho que esse projeto do governo estadual aqui, do executivo, talvez seja um projeto mais, não vou dizer mais fácil, mas como fala de um monte de assunto, talvez passe o ITCMD a reboque, você entendeu? Mas aquele projeto lá da oposição, lá dos deputados do PT, que fala exclusivamente do aumento do ITCMD, não acho que tramita facilmente neste momento. Isso não quer dizer que eu acho que seja um assunto enterrado, pelo contrário. Eu acho que a hora que a pandemia, né, arrefecer, que a gente conseguir resolver esse assunto, que a coisa estiver mais tranquila, aí sim eu acho que no ano que vem esse assunto pode voltar com mais força e com mais possibilidade de aprovação, tá? E aí não só dentro dos estados, mas aí sim, aumento de mais de 8, porque para aumentar para mais de 8 você precisa de Congresso, precisa de Brasília, porque você tem que mudar a lei federal, eventualmente até a criação de um imposto federal de herança e doação. Então tem mais coisas aí para ser discutidas, mas eu não acho que é um tipo de coisa que vai tramitar agora, até porque quando você fala de tributação de lucros de dividendos, quando você fala de tributação de fundo fechado, você está mexendo no topo da pirâmide, né, no andar de cima aqui da sociedade. Quando você fala de TCMD, parece que você está mexendo no topo da pirâmide, mas não. Se a dona Maria ali tiver uma casinha e ela morrer, os filhos vão ter que pagar ITCMD sobre a casinha para receber a casinha. Então não tem jeito, mexe em todo mundo, não tem como. Então, assim, também não acho que é um assunto fácil de tramitar. Então, eu acho que esse assunto, especificamente o TCMD, deve ficar para o ano que vem, tá? Tá, esse é um ponto importante até, que é sobre os prazos, né? Se passar a lei mês que vem, não sei quando vai ser, quanto tempo começa a valer a lei de fato? Porque eu digo isso, que nem você falou de um ponto muito importante. Talvez as empresas, o ITCMD vai ser pelo valor patrimonial, ou com valor ajustado, etc. Às vezes as pessoas têm uma holding familiar, a gente coloca os imóveis, e o valor do ITCMD é o valor que está no imposto de renda, que é um valor muito pequeno. Se for pagar pelo valor de mercado, putz, vai subir bastante. Daí eu pergunto isso porque, às vezes, se eu sei que eu vou ter 2, 3 meses, será que não faz sentido fazer a doação de usufruto que você mencionou, antecipar o imposto de 4%, para depois, às vezes, pagar 20% sobre o valor ajustado real? Perfeito. Eu acho que esse raciocínio é válido, porque no Brasil, quando a gente fala de aumento de imposto, ou de criação de imposto novo, a gente tem que respeitar o princípio da anterioridade. Ou anterioridade anual, ou anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual tem que ser respeitada. Anual quando você cria um imposto novo, tá? Quando você cria um imposto novo, não é permitido você criar um imposto num exercício e cobrar esse imposto no mesmo exercício fiscal. Então, você só pode criar um imposto no exercício e cobrar no próximo exercício fiscal. Isso é anterioridade anual, tá bom? Quando você começa em dezembro? Desculpa. E se o cara manda em dezembro? Então, passa lá em dezembro. Passou em dezembro, posso cobrar em janeiro? Também não. Por quê? Porque além da anterioridade anual, você tem a anterioridade nonagesimal, que são os 90 dias.
Então, além disso, você tem que respeitar pelo menos 90 dias entre a aprovação e a cobrança, tá bom? E quando é só aumento de alíquota, é só a 90ª. Então, se eu aprovar em dezembro, eu só posso cobrar em março. Eu já virei o ano e tenho que respeitar os 90 dias, tá? Mas, de qualquer maneira, no mínimo, a gente tem 90 dias para poder apertar os botões aí e fazer as coisas acontecerem, o que for possível fazer nesse prazo. É um caso apertado, né? Que às vezes tem que fazer a parte burocrática. É apertado, mas o que é interessante? Começar a olhar para dentro dos patrimônios, para ver se tem coisas, pô, isso aqui já está organizado, se eu precisar apertar o botão, rapidamente eu resolvo. Ou se não, pô, preciso ajustar um pouquinho aqui, porque se eu precisar ali na frente fazer isso, eu consigo fazer, mas também se eu não precisar fazer, do jeito que está também tá bom, você entendeu? É meio que um exercício complexo, porque não dá para sair fazendo tudo, mas também não tem que ficar com a coisa parada, ou com a estrutura que está há 20 anos parada, que pode ser atualizada, você entendeu? Então, tem que olhar. Eu acho que tem que fazer um exercício de olhar para dentro do patrimônio da família e ver se tem alguma coisa que é possível já ajustar nesse momento para deixar a coisa um pouco mais engatinhada, você entendeu? Engatilhada. As pessoas acabam deixando de lado, falando, depois eu faço. Eu acho que agora é o momento de, peraí, tem muitas coisas acontecendo em paralelo, vamos sentar, conversar, que eu acho que é um momento para até fazer com tranquilidade e essa parte de sucessão, de patrimônio, etc., né? E aproveitando o gancho aqui até da Previdência, que você passou rapidamente, de que a Previdência é algo que um dos poucos, digamos assim, investimentos que não entra no inventário, né? Hoje não paga o ITCMD por enquanto, os beneficiários recebem menos de 30 dias, dá uma liquidez para os herdeiros poderem arcar até com os custos dos advogados, do inventário, etc., que pode chegar, sei lá, 15%, 20% do patrimônio total da pessoa que falecer, né? Então, eu queria só que você comentasse um pouco essa tributação da Previdência. A chance é alta, baixa tanto no PGBL quanto no VGBL, ou a chance é maior no P e não no V? Como que você vê essa tributação da Previdência? Um assunto interessante. A gente tem sido perguntado muito por isso, porque, na verdade, alguns estados brasileiros já colocaram na sua lei estadual a tributação, a incidência do ICMD sobre os recursos de previdência, tá? Então você tem, acho que são 7 estados hoje no Brasil que já tem essa previsão legal. Os principais, que eu me lembro, são Rio, Minas Gerais, Paraná, Goiás, tá? Mas o que tem acontecido na prática é que os estados têm tido muita dificuldade de cobrar esse imposto, tá? Principalmente sobre os VGBLs. Por quê? Porque como o VGBL tem um caráter de seguro, e seguro claramente na legislação é isento de TCMD, então os contribuintes têm questionado essa cobrança na justiça e os tribunais têm acatado essa tese. Portanto, a grande maioria das decisões dos tribunais tem sido favoráveis ao contribuinte. Então, ainda que isso venha a passar em São Paulo é um estado que não cobra, a judicialização desse assunto vai ser muito grande. E a possibilidade do contribuinte não pagar esse imposto em função disso também é grande. Então, a chance é grande de você continuar tendo essa isenção do TCMD sobre VGBL, tá, Kobuto? Isso é importante. Os VGBL têm esse caráter de seguro. Sobre o PGBL, essa defesa já é um pouco mais fraca. Eu acho que hoje você não consegue garantir que sobre os PGBLs tenha essa isenção. Mas sobre os VGBLs, com V de vida, sem dúvida nenhuma, é o que a gente tem visto nos tribunais. Inclusive, o TJ do Rio de Janeiro, no meio do ano passado, soltou uma regulamentação proibindo a cobrança do ITCMD no estado do Rio de Janeiro sobre os VGBLs. Tá? Então, isso é uma decisão importante, porque mostra como é que os tribunais têm se comportado em relação a esse assunto. Entendi, não, perfeito. E a parte que nem você falou lá, vai ter o come-cotas nos fundos fechados. Previdência privada também não tem come-cotas. Perfeito, isso aí. Tem alguma coisa que comece a tributar isso ou não? Não, eu não vejo absolutamente nenhuma movimentação nesse sentido. E para mim vai ser uma surpresa muito grande se isso vier a acontecer. Eu acho que a Previdência já tem um regime de tributação mais moderno, vamos dizer assim. Ela já tem uma tributação muito penosa no começo, né? Na realidade, você chega em 10% de imposto depois de 10 anos, mas você começa em 35%. Então, o governo já tem muito claro que isso é um recurso de longo prazo, que esse é a poupança adicional das famílias brasileiras, né? Na realidade, é isso, para complementar a previdência oficial, que é muito pouco. Então, assim, não faz muito sentido você mexer nisso, não, e eu não tenho visto absolutamente nada nesse sentido. Então, se vier alguma coisa, alguma mudança em relação ao regime de tributação da Previdência, eu vou ficar muito surpreso. Entendi, perfeito. E em relação a que nem você comentou também dos isentos, né? LCI, LCA, esses outros investimentos, tem alguma coisa aí muito próxima que pode começar a tributar isso ou não? Não, próxima não. O que a gente tem até tem alguns projetos de lei ali no Congresso
que dizem respeito a isso. Tem alguns textos ali que tratam desse assunto, para acabar com esse tipo de isenção. Mas isso não vai tramitar antes que o governo se manifeste em relação a isso, tá? Isso está parado lá. Eu acho que isso pode vir, eu acho que tem uma discussão um pouco mais intensa em relação a isso, porque na prática essas isenções acabam beneficiando alguns setores da economia brasileira, como o agronegócio e o setor imobiliário. Então, precisa entender qual será o impacto do fim dessa isenção nesses setores. Isso tudo tem que ser estudado, eu imagino que eles estejam olhando isso também, para ver se o impacto não vai ser grande. Então, tem que olhar. Acho que faz sentido você olhar esse tipo de coisa, mas precisa ver se você não vai dar um tiro no pé, acabando com essa isenção e prejudicando, por exemplo, esses setores, por exemplo, que acabam se suportando muito nesses produtos. Então, acho possível que isso aconteça, mas acho que não é uma discussão também tão tranquila assim. Eu acho que precisa olhar um pouco mais de calma e um pouco mais de cautela. Tá, perfeito. Mas também, se começar a tributar, quem já aplicou não vai perder o direito, tá? Peguei uma LCI de... Essa é a pergunta de $1 milhão, Kobuchi, se vai tributar ou não o estoque. É a mesma discussão do fundo fechado. Tá bom, vamos mudar a tributação, vai ter come-cotas, tá bom? Ok, mas o come-cotas, vamos imaginar que mudou a lei, o primeiro come-cotas é maio do ano que vem, tá? Qual vai ser a base de cálculo desse primeiro come-cotas? É todo o ganho ou é só o ganho que foi obtido a partir da aprovação da lei? Ou a partir do próximo ano, que é janeiro de 2021? Tudo isso tem que ser respondido. Eu acho que, do ponto de vista legal, tributar o estoque é complexo. Você vai criar, de novo, uma judicialização dessa questão, tá? Mas, do ponto de vista arrecadatório, se o governo está olhando isso, ele vai mirar o estoque. Ele não vai querer tributar só a partir de 2021, porque aí a base de arrecadação é muito pequena. Então, essa vai ser uma discussão bastante intensa, com certeza. Entendi. Então, por exemplo, a pessoa está na dúvida de pegar um CDB, uma LCI, que, digamos assim, né, geralmente as taxas de CDB são maiores porque tem imposto, etc. Se tiver meio pau a pau, é o mesmo banco, o mesmo risco, talvez valha a pena ir para o CDB, né? Então, eu acho que até saindo um pouco dessa esfera tributária, Kobuchi, isso eu tenho falado aqui, a gente tem conversado muito sobre isso. Muito provavelmente, aqui ninguém talvez faça essa conta, mas muito pouca gente faça. Muito provavelmente hoje, se você fizer a conta, independente de mudar a tributação ou não, se faz sentido você investir num isento, pagando 89% do CDI, ou investir num papel ou numa estrutura que tem tributação, mas que paga 120, 130, 140 do CDI, eu posso garantir para vocês que no longo prazo é muito melhor você investir no 120 com imposto do que no 89 sem imposto. Por quê? Porque ele vai reinvestindo esse dinheiro, né? Você vai multiplicando o valor, você vai multiplicando rendimentos maiores. Então, lá na frente, daqui 5 ou 10 anos, você vai ter muito mais dinheiro, mesmo pagando imposto, do que se você fosse acumulando 89 do CDI em vez de acumular os 120 do CDI. Então, assim, tem que fazer essa conta. Talvez já seja um bom negócio, independente de mudar a tributação ou não. Não, faz total sentido. Agora que... Não sei se passou algum outro ponto, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: de tudo isso, né, que a gente comentou, né, que são várias coisas que estão em pauta, que podem acontecer, quais são os que você acha mais, digamos assim, impactantes na vida das pessoas que às vezes têm um alto patrimônio e como que elas poderiam tomar, quais seriam algumas condutas adequadas para se fazer nesse momento em que estamos vivenciando? Então, de novo, eu acho que todas elas acabam influenciando de maneiras diferentes, mas têm pesos importantes, né? Se você olhar a tributação de lucros e dividendos, que eu acho que talvez seja a coisa que esteja mais próxima de acontecer, tem muita família que se suporta na distribuição de dividendos de empresas familiares ou de empresas patrimoniais. Então, isso vai ser afetado. Se você não mexer no imposto da empresa, você vai aumentar a carga tributária dessas famílias, né? Então, é importante entender como é que isso vem. Se diminuir o imposto da empresa e aumentar na mesma proporção, no final das contas, como empresa patrimonial ou empresa familiar, o bolso que paga o imposto é o mesmo, né? É a pessoa física. Então, se você equalizar isso, não aumentar a carga tributária, não vai mudar muito. Então, ok, continuamos tocando. Agora, se você simplesmente tributar o dividendo, aí você vai aumentar a carga tributária. Então, é importante entender o que é possível ser feito em relação a isso. Tributação de fundo fechado, mercado financeiro, é a mesma coisa. Porque tem muita gente que se suporta na renda dos investimentos para viver também hoje. Então, é isso. Amealhou um patrimônio grande ao longo da vida e hoje vive de investimentos. Claro que já é difícil você viver de investimentos com um Selic de 2% ao ano, né? Talvez com 10 milhões há 2 anos atrás você pagava as contas, com 10 milhões hoje você não paga as contas, entendeu? Então, assim, e 10 milhões não é pouco dinheiro, hein? É bastante dinheiro. Então, essa questão também é outra coisa. Aumento de TCMD é uma coisa um pouco menos, porque na prática isso vai acontecer talvez uma vez na vida, né? Não vou dizer aqui, porque na família toda hora tem gente morrendo, óbvio, mas é assim, que tenha patrimônio para transmitir, é o pai, é o avô, depois é o pai, depois é o filho. Então isso vai acontecer periodicamente, não é uma coisa que vai acontecer todo dia. Então acho que isso também pode alterar.
Uma coisa que a gente não falou aqui, talvez, que seja interessante, é a questão da tributação de grandes fortunas. Eu não falei porque eu acho que é um assunto também muito mais polêmico, eu acho que muito mais difícil de passar. Não acho que seja impossível, tá? Eu acho que hoje em dia, em função de tudo que tem acontecido, eu acho que a chance é pequena. Eu ainda acho que a chance é pequena de passar, até porque os grandes fortunas é um imposto bastante controverso. Os países do mundo que tinham esse imposto foram acabando com isso ao longo do tempo. Por quê? Porque, na prática, eles perceberam que era um imposto ineficiente. Você gastava mais dinheiro para controlar e para administrar a cobrança desse imposto do que a própria arrecadação em si. Então, não fazia sentido você pagar para cobrar imposto. Então, os caras falaram, não faz sentido, vamos acabar com esse negócio. Sem falar da fuga de capitais, incentivar a fuga de capitais, um monte de coisa. Então, tem um monte de projetos lá no Congresso sobre isso. Em março, que foi a chuva disso, só na Câmara tem mais de 20 projetos, e no Senado tem outros 6 ou 7 projetos que tratam especificamente da tributação de grandes fortunas, mas eu não acho que seja um assunto fácil. Também é um assunto que eu jogaria para o ano que vem, se for levado à discussão, tá? Claro que tem aqui esse apelo de você tributar o topo da pirâmide, de você tributar a parcela mais rica da sociedade, mas, de novo, não acho que seja um assunto muito tranquilo. Mas se vier do jeito que está sendo colocado ali, também não vai ter muito por onde escapar, você entendeu? Então, assim, e as alíquotas ali que estão sendo colocadas é de 0,5% a 1%, então tem que ver exatamente o que faz sentido. Se faz sentido também sair se mexendo para economizar um imposto que, é claro, a gente não quer pagar mais imposto, mas talvez 0,5% uma vez por ano não seja uma coisa absurda, né? Você paga ali 0,5% e acabou. Não queremos pagar, mas se tiver que pagar, paga-se. Porque eu já ouvi, a gente já andou discutindo muitas coisas. Ah, mas então eu vou mudar do Brasil, porque aí eu não vou pagar o imposto de grandes fortunas. É uma alternativa? De acordo com os textos que a gente está vendo lá, não. Por quê? Porque esse imposto vai se aplicar ao brasileiro em relação a todo o seu patrimônio e ao estrangeiro em relação ao patrimônio que está no Brasil. Então, se você mudar e deixar seu patrimônio aqui, você vai pagar do mesmo jeito. Eu falo que você tem que mudar e levar tudo embora. Você não pode ter mais nada no Brasil. Aí tudo bem, aí funciona. Mas tem coisas que você não consegue levar. Casa, empresa, como é que você vai fazer isso? Então, é muito complexo. Então, essa é a primeira coisa. Então, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado com o que fazer. Outra coisa que a gente estava discutindo outro dia em relação a grandes fortunas. Alguém me perguntou numa dessas lives que a gente tem feito, mas como é que é a questão de previdência em relação a grandes fortunas? Bom, o grandes fortunas, normalmente, olhando aqueles projetos que tem ali no Congresso, ele vai ter como base de cálculo, ou base de informação, a declaração do imposto de renda das pessoas, que é a minha declaração de bens e direitos. Na declaração de bens e direitos, eu não declaro os PGBLs, né? Eu só declaro o VGBL. O PGBL, eu só declaro as contribuições que eu faço, mas não o estoque. Então eu vou fazer um grande PGBL, colocar toda a minha liquidez num PGBL, como não vai aparecer nos meus bens e direitos, eu não vou pagar o imposto de grandes fortunas. Perfeito, né? Tá aí uma solução. Só que você fala, bom, vamos pensar um pouquinho. O PGBL, ele tributa tudo, ele não tributa renda. Começa por aí. Então é tudo que você vai pagar imposto. E a menor alíquota de imposto que você tem no PGBL é 10%. Então você vai fazer uma estrutura para fugir de meio para cair em 10%? Onde está a lógica disso? Não faz sentido. PGBL é só 12% para quem faz a declaração completa anual e o 12% da sua renda bruta tributável. Passou disso, não faz sentido. Vai pro PGBL. Normalmente, né, Kobuti, os nossos clientes do private não têm renda tributável para descontar. Ele vai fazer o PGBL para fugir do grandes fortunas. Então ele vai tributar 10%. Paga meio do grandes fortunas. Por que você vai pagar 10% do PGBL? Não faz sentido. Então, de novo, é isso que eu falo. A gente acha que vou aumentar imposto, sai fazendo um monte de coisa. Não, calma, gente, calma. Não tem muito o que fazer neste momento, tá? A gente precisa entender um pouco de como é que tudo isso vai tramitar. E tanto o Rodrigo Maia, como o Davi Alcolumbre, como o Paulo Guedes, batei falando que esses projetos de lei que estão lá, que tratam de aumento de imposto, não vão ser analisados antes da gente olhar a reforma tributária. Então está todo mundo esperando a reforma tributária do governo, ou pelo menos ele mandar essas fatias que ainda estão faltando, para aí começar a encaminhar esses assuntos. A partir daí é que a gente vai começar a ter um pouco mais de visibilidade do que pode vir a acontecer, e aí dando os passos que for possível. Porque também tem uma coisa, o fato de mandar um projeto de lei para o Congresso não significa que o imposto está aprovado. Aliás, uma certeza que a gente tem é que o texto que é mandado para o Congresso não vai ser o texto aprovado. Vai ter emenda, muda uma cor ali, muda uma lei, muda uma linha aqui, uma vírgula aqui. Então tem muita coisa para acontecer. Então, de novo, a mandar o projeto para o Congresso é uma sinalização, já é uma boa base para a gente poder entender o que se quer. Mas a gente precisa entender também que tudo isso vai ser alterado ao longo da tramitação do projeto. E é isso que a gente precisa acompanhar, entendeu? Entendi, não, show de bola. Não, acho que foi um turbilhão de informações, excelente, muito conteúdo, a galera aqui bandando muito bom, muito interessante. E estamos nos minutos finais, eu gostaria de agradecer, acho que foi uma live muito boa, cheia de conteúdo, depois vou até rever
as pessoas que talvez não captaram, eu acho que eu falava rápido, mas o Folino falava mais rápido ainda. Põe no slow motion no meio aí, que eu acho que funciona. Mas agradecer de verdade, eu acho que foi bastante esclarecedor. Não sei se faltou algum ponto que você queira falar, Folino, algum outro dado relevante para compartilhar assim, com o pessoal. O que é importante nesse momento? Como eu falei, tem muita coisa que não dá para sair fazendo agora, mas a gente também não precisa dormir, né? A gente precisa acompanhar o que está acontecendo. Então, olhar as notícias, conversar com a gente, né? A gente tem trazido muita informação para vocês aqui. Então, através dos atores, através do próprio Private da XP, eu tenho feito muitos vídeos, muitas cartinhas em relação a esses assuntos, mandado para vocês. Então, fiquem próximo do seu assessor, porque essas informações têm chegado e eles podem trazer para vocês informações importantes e saber qual é o momento certo de fazer as coisas, tá? Então é isso, é acompanhar muito de perto e para a gente entender como é que isso vai avançar e qual é o momento que a gente tem de dar os próximos passos, tá? Então é isso que eu queria colocar, agradecer a oportunidade de estar aqui, espero que o pessoal tenha gostado. Eu acho que a ideia de falar rápido é só para provocar mesmo, que depois a gente vai fazer reuniões um a um, né, para entender a situação de cada um, para poder trazer para a mesa, discutir a situação particular, porque cada família tem a sua situação, cada pessoa tem a sua situação, e a gente está super à disposição aqui para poder ter essas conversas mais particulares aí com cada um de vocês. Então, de novo, agradecer a oportunidade, o convite de vocês, a Maestro é um dos grandes parceiros que a gente tem aqui no XP, e sem dúvida é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu falo que você fala rápido, mas é bem objetivo, bem direto ao ponto, isso que eu gosto. Porque se pegar uma pessoa mas às vezes gosta de ficar dando voltas, todo o sistema que você falou ia dar no mínimo umas 5, 6 horas de live. Você falar e tem que ser rápido mesmo, senão não cabe em 1 hora aqui a nossa live. Mas 3 dias aqui falando. Agradeço de verdade, Folino. E os clientes que tiverem interesse e tudo mais, a gente vai lá, marca, conversa, etc., que eu acho que é um trabalho muito, muito consultivo, né? Muito tailor-made. É difícil dar uma solução genérica, não é uma receita de bolo que é só seguir. Cada família tem um DNA diferente, pessoas diferentes, e que aí é muito importante ter esse trabalho mais específico e mais personalizado, né, Folino? É isso aí. Super à disposição aí para conversar com todos vocês. Muito obrigado, viu, Folino? Até mais. Obrigado, valeu, gente. Boa tarde a todos aí. Obrigado. Falou, tchau, tchau.